Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje eu vou falar sobre um tema muito importante que todo mundo que tem relação sexual heterossexual precisa saber, que é como utilizar a pílula do dia seguinte. Vamos começar contextualizando. A pílula do dia seguinte é um remédio, uma medicação, que foi feita para você tomar quando você tem uma relação sexual que você sabe que foi desprotegida no quesito gestação. Então, se você não quer engravidar e você teve uma relação sexual que você sabe que você não se protegeu, então houve uma exposição ao risco de gravidez e você pode usar a pílula do dia seguinte como uma forma de evitar que essa gravidez ocorra. A pílula do dia seguinte, essa que vende na farmácia, ela é uma pílula com uma dosagem bem alta de levonorgestrel, que é um tipo de progestágeno, que são remédios feitos na indústria farmacêutica que imitam a progesterona, que é um dos nossos hormônios sexuais. A pílula do dia seguinte aqui no Brasil, que a gente também chama de contracepção de emergência, é vendida nas farmácias de graça e tem no posto de saúde também. Se você precisar, é só ir lá na farmácia do posto ou nas farmácias normais que você paga e solicitar uma pílula do dia seguinte. Você não precisa de receita médica e pode ser solicitado tanto por homens quanto por mulheres. Antes de falar realmente como usar a pílula do dia seguinte, eu preciso dizer para vocês que a pílula do dia seguinte, ela é uma contracepção de emergência. Então, ela é uma dosagem hormonal muito alta que vai desregular todo o seu ciclo menstrual e que possui possíveis efeitos colaterais desagradáveis, além de alguns riscos. Então, por exemplo, se você toma a pílula do dia seguinte, você tem um pequeno aumento da chance dessa gravidez que você está querendo evitar, na verdade, ocorrer e virar uma gestação tubária, né? Uma gestação ectópica na trompa. Isso é raro, mas é um remédio que possui possíveis riscos, não é um remédio isento de riscos. A contracepção de emergência deve ser usada em situações em que sabidamente houve falha do método anticoncepcional que você usa. A situação mais comum é quando você usa preservativo e você identifica que houve falha do preservativo. Ou o preservativo saiu durante a relação ou rompeu durante a relação. E você não usa nenhum outro método anticoncepcional, então você identificou ali que nesse dia, nessa relação, houve uma falha do método. Outra situação também que você vai pensar em usar a pílula no dia seguinte é quando você não usa nenhum método e teve uma relação sem preservativo. Seja uma relação, normal, assim, que você quis transar, ou em situações de abuso sexual, em que você não quis transar e você não estava preparada para aquilo, não usava nenhum método e houve uma relação aí, um abuso sexual, um estupro, e você se expôs a gravidez também, sem estar usando nenhum método anticoncepcional de uso contínuo, de base. Então, nesses casos específicos, é onde cabe o uso da pílula do dia seguinte. Ela é sim um remédio extremamente importante na sociedade de hoje, porque ela consegue fazer com que não ocorra a gestação nesses casos específicos. A pílula do dia seguinte, ela tem uma efetividade que não é 100%, assim como qualquer método anticoncepcional, mas ela tem uma efetividade muito superior a você não usá-la. Então, se você teve uma falha de método e você quer usar a pílula do dia seguinte, ela é sim um método que vai melhorar muito as chances de você não engravidar dessa relação, mas lembrando que ela não é 100%. E é por isso, por ela não ser 100%, por ser um remédio com uma dosagem hormonal bem mais alta do que os métodos hormonais normais, por ter possíveis efeitos colaterais e possíveis complicações mais graves, que são raras, mas possíveis, é que ela não deve ser usada como um método anticoncepcional de uso contínuo. Por exemplo, existem pessoas que não usam pílula, não usam nenhum método hormonal, não têm DIU, e que transam sem camisinha e que vão acabar tomando pílula do dia seguinte 5, 6, 20 vezes ao ano. Isso é completamente errado. O normal de você tomar pílula do dia seguinte é nunca ou muito eventualmente. Toda vez que uma pessoa toma pílula do dia seguinte, ela deve parar e analisar qual é o método anticoncepcional que ela está usando
e se vale a pena mudar de método. Por exemplo, se a menina toma pílula anticoncepcional, mas toma tudo errado, e daí ela tem uma relação desprotegida, lembra que faz 4 dias que ela não tomou mais a cartela de pílula normal, toma uma pílula do dia seguinte. Ela tem que analisar que talvez tomar pílula não é o melhor método para ela, porque ela esquece. E daí é uma grande oportunidade dela procurar um médico e mudar de método anticoncepcional. Ou se você usa só camisinha e já rompeu a camisinha 3 vezes nos últimos 6 meses. Você tá fazendo alguma coisa errada com essa camisinha. Talvez seja falta de lubrificante, talvez seja um tamanho errado da camisinha, ou a camisinha sai, né, que não é para acontecer isso quase nunca também. Então, sempre que você usa uma pílula do dia seguinte, você precisa parar e pensar: eu quero engravidar agora? Não. Provavelmente não, porque você tá usando a pílula, né? Se eu não quero engravidar agora, o que eu vou fazer para evitar essa gravidez a longo prazo, não só nessa uma relação? Então é muito importante que a pílula seja, na verdade, um alerta para você ir analisar qual é o seu método e adaptar aí o seu método anticoncepcional para o melhor método anticoncepcional para você nesse momento da sua vida. E agora vamos realmente para o tema desse vídeo: como usar a pílula do dia seguinte. Antigamente, hoje em dia talvez ainda existam algumas, né? Mas antigamente era orientado que a pílula do dia seguinte devia ser tomada. Ela vinha em 2 comprimidos, né? E você tinha que tomar um comprimido o quanto antes e um comprimido 12 horas depois desse primeiro comprimido. Só que o que acontecia? Muitas mulheres tomavam a primeira pílula e por qualquer motivo esqueciam de tomar essa segunda. E daí isso aumenta muito a falha da pílula do dia seguinte. Então hoje em dia, qual que é a orientação de tomar essa pílula? Você identificou a falha do método, ou tipo horrível, né, no caso de um estupro, você deve tomar a pílula do dia seguinte o quanto antes após a relação. Tipo, você tá em casa com o seu parceiro, identificou que rompeu a camisinha? Toma banho, se troca, vai na farmácia e compra a pílula, tipo, na hora. O quanto menos tempo tiver entre a relação e a pílula que você tomar, maior é a chance de que ela tenha uma efetividade boa, né? Que ela consiga evitar essa gravidez. Portanto, esse nome, pílula do dia seguinte, na verdade está errado, porque o correto é pílula do imediatamente após o sexo, porque o dia seguinte já vai ter caído a taxa. Você pode tomar a contracepção de emergência até 72 horas, que são 3 dias, após a relação. Mas a cada hora que vai passando, a efetividade dessa pílula vai caindo e a chance de você engravidar é maior. E hoje em dia, você deve tomar 1,5 miligramas de levonorgestrel, que é a quantidade de hormônio que tem nessa pílula, de uma vez. Então, antigamente, às vezes existiam 0,75 e 0,75. Hoje em dia, você deve tomar 1,5 miligramas de uma vez, o quanto antes após a relação. Se quando você for comprar tiverem 2 pílulas de 0,75, você pode tomar as 2 pílulas juntas. Mas hoje em dia, a grande maioria das pílulas já é uma única pílula de 1,5 miligrama. Você vai tomar essa pílula com água e você não pode vomitar nas próximas horas. Como o principal efeito colateral da pílula do dia seguinte é náusea e vômitos, porque ela vai sim mexer com o estômago, porque é uma dosagem muito alta desse hormônio, você pode tomar junto já algum remédio para enjoo, que você esteja acostumada, para evitar de ter enjoo. Se por acaso você toma a pílula, tem enjoo e toma o remédio depois e não vomita, ok. Se você vomita logo após tomar a pílula, você precisa tomar de novo outra pílula. Então, sempre tá atento aí a essa questão do vômito, que pode acontecer, na maioria das vezes não acontece, mas se acontecer, você tem que considerar que ela não está no seu corpo, né? Que você pode ter vomitado aí parte da medicação junto com o vômito e precisa tomar de novo. Lembrando que a pílula do dia seguinte é uma medicação hormonal com efeitos colaterais e que, como toda medicação, ela deve ser optada por ser tomada pela mulher. Então, coisas do tipo, o cara dissolveu uma pílula do dia seguinte sem o conhecimento da menina num copo d'água e dá pra ela, isso é crime.
né? Você tá, sei lá, envenenando a outra pessoa. Então, isso não deve ser feito. A mulher, ela deve optar por tomar a pílula caso ela queira. Se ela não quiser, ela vai correr o risco de ter essa gestação indesejada, mas esse tipo de decisão é uma decisão tomada por ela e não pelo homem. E por último, eu preciso sempre falar, sempre que eu falo de pílula do dia seguinte, eu preciso lembrar vocês que pílula do dia seguinte não é abortiva. A pílula do dia seguinte, ela vai impedir a fecundação, ou seja, o encontro do óvulo com o espermatozoide. O mecanismo de ação dela varia de acordo com o momento que você toma ela, tipo, qual fase do ciclo menstrual você tá quando você toma, se você já teve a ovulação ou se você não teve a ovulação ainda, mas o objetivo dela é impedir esse encontro. Se esse encontro ocorrer, vai ocorrer a gestação. Vai ocorrer a gestação, seja dentro do útero ou ectópica, em poucos casos, mas a pílula ela não é abortiva, ela impede a fecundação, como todos os métodos anticoncepcionais, né, que impedem o encontro do óvulo com o espermatozoide. Tem um vídeo aqui no canal que chama Pílula do Dia Seguinte, se eu não me engano, lá no começo dos vídeos, no meio dos vídeos sobre anticoncepcionais, em que eu explico com mais detalhes efeitos colaterais e mecanismo de ação. Então, se vocês tiverem interesse de saber mais sobre esse assunto, podem ir lá assistir esse vídeo. E também tem uma playlist completinha aqui no canal, que eu vou deixar aqui nos cards, que chama Anticoncepcionais, e eu falo sobre como funcionam todos os anticoncepcionais que existem no mercado brasileiro. Então, se vocês estão aqui nesse vídeo porque precisaram usar uma pílula do dia seguinte, vejam os vídeos e vocês já conseguem ter uma ideia de qual é o melhor método anticoncepcional para você, e daí sim procure um serviço de saúde para fazer a coisa do jeito certo, né? Para você ter um método anticoncepcional seguro de longa duração, caso você não queira engravidar agora, e não ficar usando da pílula do dia seguinte, que é uma medicação que, graças a Deus que ela existe, né? Porque ela é muito efetiva quando necessária, mas a efetividade dela em um ano é muito menor do que se você tiver um método de longa duração, né? A chance de você engravidar em um ano tomando uma pílula, ou usando um DIU, ou mesmo usando o preservativo, é menor do que se você ficar tomando pílula no dia seguinte várias vezes. Porque apesar dela diminuir a chance de você engravidar quando você usa a pílula do dia seguinte após uma relação desprotegida, se você faz isso várias vezes, ao longo de um ano, a chance de você engravidar é muito maior do que se você usar qualquer outro método anticoncepcional desses de você usar continuamente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários. Deem uma olhadinha aqui nos outros vídeos do canal, tem bastante conteúdo interessante. Se inscrevam no canal, deixem um like nesse vídeo e me sigam lá no Instagram, @doutoramandaloretti, que eu também respondo todas as mensagens por lá, tem bastante posts e tal e conteúdos interessantes. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.